Vocês percebem que o medo hoje em dia é o que está mais realmente contaminando os filhos de Deus? Você percebe que o medo está paralisando muitas, mas muitas pessoas mesmo? Exemplo, tem pessoas que têm medo de avançar com aquilo que Deus tem para elas, pois elas não estão acreditando verdadeiramente que Deus vai cumprir aquilo que Deus prometeu para elas, por causa do medo. Tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo do escuro, tem pessoas que estão com medo do que as pessoas vão falar. Pessoas que têm medo de receber uma validação de uma pessoa que vai falar mal, que vai criticar. Aí ela não consegue avançar, porque ela pensa do que o outro vai falar. Pessoal, vocês têm que parar de agir dessa forma, o quanto antes. Porque o mundo jaz no maligno. Deus deixou bem claro na palavra dele. O mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo, pois o mundo eu venci. Jesus venceu o mundo. Jesus falou: tome a sua cruz e siga-me, mas não pense que será um mar de rosa, pois no mundo haverá aflições. Amém? Então vocês têm que se posicionar, porque eu também já passei por isso. Eu tive muito medo também. Quando eu comecei a me aproximar de Deus, verdadeiramente, o inferno se levantou. Deus falou: filho, eu quero que você crie um canal. O que você acha que os demônios fizeram? Vieram pra cima de mim também. Começaram a colocar medo em mim. Medo disso, medo daquilo. E como que eu consegui enfrentar esse medo ao ponto de eu estar aqui agora, gravando esse vídeo? Simplesmente porque eu busquei uma verdadeira intimidade com Deus. Porque a gente não pode ficar perdendo tempo. Essa é a questão. As promessas já estão prontas, tanto para mim como para você. Mas basta nós se posicionar nele. Basta nós olhar somente para ele e não para as coisas desse mundo. Você compreende isso? Satanás está colocando um monte de mentira. Jesus deixou bem claro: Satanás é o pai da mentira. Ele manipula, ele é ladrão, ele é corrupto. E se você dá ouvido mais para ele do que para Deus, você cai na armadilha dele. Por isso que Deus sempre está falando para os seus filhos: busque uma verdadeira intimidade comigo. Tá orando? Bença, mas ora mais. Coloca Deus em primeiro lugar no seu dia. Não busca Deus só quando você está na igreja. Porque se você busca Deus só quando você está na igreja e não busca na casa, a não ser que você vá todo dia para a igreja, de segunda a segunda. Mas acredito que não, né? Tem que buscar verdadeira intimidade com Deus. Você tem que se aprofundar na palavra dele. Você tem que buscar uma verdadeira comunhão com ele. Você precisa se fortalecer nele. Porque o nosso coração é enganoso e corrupto. A nossa carne não quer saber de Deus. Os demônios também não querem saber de Deus. O único que quer saber de Deus é a nossa alma e o Espírito Santo, que está nos fortalecendo, nos forjando. Entende? Então você precisa, é a sua obrigação de alimentar o Espírito Santo de Deus. Como assim alimentar o Espírito Santo, Derek? Orando, jejuando, meditando na palavra, não se distraindo com as coisas do mundo, não andando com coisas, não andando com pessoas que vão te levar para o mau caminho, pois as más companhias levarão vocês para maus costumes. Você tem que acordar, você tem que prestar atenção. Deus, ele já tem tudo preparado para você, porque Satanás, ele não pode impedir as suas bênçãos de chegar até você, mas ele pode impedir você de alcançar as suas bênçãos, colocando medo em você, jogando setas na sua mente, porque o primeiro lugar que o inimigo vai atacar vai ser na mente. O primeiro lugar que ele vai atacar vai ser aqui, ó, jogando setas e setas, palavrinhas por palavrinha, e ele vai ficar observando se você aceita elas ou não. Se você não tiver discernimento, você vai aceitar elas e vai colocá-las em prática. E quando você menos esperar, estará formando uma muralha na sua mente. E para você quebrar essa muralha daí, vai ter que meditar na palavra. Ah, e como que eu faço para não deixar essa muralha crescer na minha mente? Essa fortaleza? Pedindo discernimento para Deus. E você só vai conseguir adquirir discernimento e sabedoria através da verdadeira intimidade com o Pai. Pois sem intimidade, não tem como você avançar. Não foque na bênção que eu irei te dar, mas foque na bênção que eu irei te transformar. Amém? Foca no abençoador, foca em Deus. As bênçãos são consequências. Foca nele e o medo vai sair de você. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o medo vir até você, declare, como está escrito na Bíblia, declare: eu sou um filho amado de Deus, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Jesus. Eu sou um filho amado, eu sou um ungido de Deus, eu vou vencer, eu vou prevalecer, eu sou mais do que um vencedor. Você tem que declarar, você tem que decretar essas palavras. Porque o mundo espiritual é movido pelas palavras e não pelas atitudes.
pois as atitudes vêm depois das palavras. Mas tudo começa através da palavra. Deus falou lá em Gênesis, haja luz e houve luz. Foi através das palavras e não das atitudes. Ele se posicionou e falou, e assim se concretizou. E assim ele ensina para nós fazer o mesmo também. Só que muitas pessoas hoje em dia não estão sabendo usar suas palavras da forma correta. Você tem noção do poder que Deus nos concedeu? Que é através de nossas palavras. Você não precisa nem se levantar. É só apenas você falar. Mas falar com fé. Nunca esqueça disso. Fale com fé. Não fale dando risada. Não fale agindo na brincadeira. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Todo dia está tendo uma batalha contra a sua vida, contra a sua família. Você acreditando ou não, contra a minha vida também. Por isso que Deus ele fala, ore todo dia, busque a mim em primeiro lugar, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, os demônios vão vir. E eles não vão bater na porta. Os demônios, Jesus ele bate na porta. Os demônios arrombam a porta. Compreende essa palavra? Você está conseguindo compreender ela? As pessoas têm medo de muitas coisas. Pessoas têm medo do que as pessoas vão falar. As pessoas têm medo do que se realmente aquilo vem de Deus ou não. Será que Deus realmente vai cumprir aquilo que Ele falou para mim? Será que realmente Ele vai me colocar numa cadeira de honra? Olha lá, Deus está querendo que eu saia do serviço. Será que realmente Ele vai me sustentar? Ele vai. Mas basta você se posicionar. Basta você acreditar. Pois a fé, ela é movida não pelo que eu ouço ou pelo que eu sinto, mas pelo que eu acredito. Aí vai de você colocar em prática, porque Ele já te deu a largada. Ele já te deu os recursos. Ele já te deu o mapa. Mas e você? O que você está fazendo com tudo isso que Ele te deu? O que você está fazendo com os dons que Ele te concebeu? Compreende essa palavra? Tudo isso daí que eu estou falando tem a ver com medo. Porque se você se posicionar verdadeiramente em Deus, o medo tem que bater retirada. E eu vou ler uma palavra para vocês aqui, pessoal, que eu marquei que está em Mateus 25:34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveres de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveres de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Deus ele quer que você se entregue e se confie mais nele do que no seu próprio entendimento. Deus não quer que você fique acumulando coisas, mas confie nele. Ele fala para o povo de Israel, se vocês acumularem as coisas, no outro dia elas irão apodrecer. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Confiança. Confiança que vai dar certo. Confiança que a partir de hoje, se você a partir de hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje, você se posicionar e fazer aquilo que Deus já pediu para você fazer, a sua vida vai mudar. A sua vida vai ser transformada da água para o vinho. Você vai ser uma bênção na vida das pessoas. Você vai abençoar não só a sua família, mas você vai abençoar multidões e nações de uma forma linda e extraordinária. Porque tanto a minha vida como a sua não é igual das outras pessoas. Nós somos ungidos e ungidas de Deus. Nós enfrentamos mais luta? Enfrentamos sim. Mas a recompensa será muito maior do que nós possamos imaginar. Mas para isso você precisa o quê? Se entregar. E o medo fugirá. O desânimo fugirá. Aquilo que estava te impedindo, calará. Declare a partir de hoje. Quando eu terminar esse vídeo, vá para o seu quarto, dobra o joelho e fala com Deus. E creia nele. E profetize. Profetize. Não pare de profetizar. Profetiza que você vai ser uma pessoa honrada por Deus. Profetiza que o medo dele já está caindo por terra. Declara, fala assim, eu declaro em nome de Jesus que todo medo que estava sobre minha mente, sobre o meu coração, já está caindo por terra e sendo anulado no nome santo dele, de Jesus Cristo. Declare dessa forma. Declare com ousadia. E você verá as coisas se transformarem na sua vida. Mas você tem que declarar. Como eu falei aquela hora, o poder está nas palavras. Agora, se você acorda cedo, já murmurando, o que você acha que vai vir até você daí? Os demônios. Agora, se você acorda cedo, se posicionando
E mesmo que você tenha acordado cansado, desanimado, porque não é todo dia que a gente está animado, eu sei, mas mesmo assim você tem compromisso com a palavra. Como você tem compromisso com o seu trabalho, você tem que ter o compromisso também com a tua palavra. Como você tem compromisso para poder querer ir lá botar o shape na academia, tem que ter compromisso com a palavra também para você conseguir prosperar na vida. E você ter uma verdadeira intimidade com Deus Pai e viver aquilo que Ele já mostrou para você. Pois sem intimidade não haverá transformação. Amém? Foque no que Deus tem para você. E não deixe o medo te contaminar. Pois o medo ele só vai sair da sua vida a partir do momento que você se posicionar. Amém, pessoal? Pois Deus, Ele não te deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia, coragem e harmonia. Amém? O Espírito Santo que está dentro de você, ele não tem medo do inferno. E ele está te incentivando também a não ter medo do inferno. Não agir no medo. Não agir na procrastinação. Não agir conforme aquelas palavras negativas estão vindo na sua mente. O Espírito Santo está te impulsionando para que você avance com aquilo que Deus tem para você. Porque Deus ele te ama muito, mas muito mesmo. E quanto antes você se posicionar, preste bem atenção no que eu estou falando para você. O quanto antes você se posicionar, porque lembre-se, a bênção já está preparada. Mas para você alcançá-la, você tem que andar. Você tem que caminhar e não paralisar. Anda, não paralisa. Foca nele. Foca em Deus. Coloca em Deus em primeiro lugar. Acha algum lugar da sua casa para você o quê? Orar. Vai no seu quarto. Se não dá para orar no quarto, acha algum cantinho. Vai na sala, não sei, vai na cozinha. Acha algum canto e medita na palavra. Começa a orar todo dia. E você vai ver a presença divina dele vindo até você. E assim, o medo sairá de você. O medo, as aflições, as rejeições. Mas você tem que focar nele. Porque você não é desse mundo. Você pertence a ele. Isso aqui vai voltar para a terra. Mas o que está dentro de nós, que é a nossa alma, voltará para ele. Está compreendendo isso? O mundo jaz no maligno. Então rejeição vai ter. Os haters vai ter também. E você vai parar por causa disso? Não. Sabe por quê? Como hoje, esses dias mesmo eu estava vendo no YouTube. Estava vendo na internet. Um monte de pessoas que não temem a Deus estão se posicionando de uma forma muito grande para criticar a Deus. Eles estão se posicionando. E nós, que somos servos dele, não vamos se posicionar? Vamos ficar calados? Vamos deixar o medo nos contaminar? Ah, para eles é fácil. Não é fácil para eles, não. Sabe que na verdade sim. Sabe por que é fácil para eles? Porque eles estão fazendo a vontade dos demônios. Mas tem um porém. Tudo que o homem e a mulher plantar, assim também colherá. Nós que estamos plantando o bem, colheremos o bem. Eles estão plantando o mal, mas vão colher o mal. É só questão de tempo. Entende? É a lei da semeadura. Você sabe disso. Está na palavra. Deus deixou bem claro. Se você plantar o correto, colherá o correto. Colherá a bênção. E você vai receber o galardão de Deus Pai. Olha que lindo. A única coisa que Deus pede para você é se aproximar dele. E todo esse medo que você está sentindo, disso, daquilo, de rejeição, do que as pessoas vão pensar, é impossível? Não, não é impossível. Para Deus nada é impossível. Se para o homem algo é impossível, para Deus nada é impossível, porque Ele é um Deus do impossível. Ele faz o impossível se tornar possível. Entende? Moisés falava para ele: pai, como que eu vou entregar a palavra para Faraó? Eu não sei falar direito, Senhor, eu gaguejo, etc. Eu me irrito fácil. E Deus falou: Moisés, quem criou a boca? Foi o Senhor? Então, Moisés, eu irei colocar as palavras na sua boca. Quem encoraja o homem? É Deus. Quem lidera a vida do homem para o homem prosperar e salvar multidões e nações? É Deus. Quem transforma a vida do homem? É Deus. Quem concebe sabedoria ao homem? É Deus. Quem pode fazer o impossível se tornar possível? É Deus.
é Jesus Cristo. Amém? É essa a palavra, pessoal. Peço a vocês que, por favor, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas, se inscreva no canal, habilite o sininho e deixe o like, por favor, pessoal. Até a próxima.